Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso vídeo sobre marxismo, produzido pelos alunos Guilherme Ribeiro, Nicolas Nascimento e Felipe Silva, da turma 2º B da professora Iris. Neste vídeo, nós vamos explicar de forma simples e objetiva o que é o marxismo, quem foram Karl Marx e Friedrich Engels e como suas ideias ajudaram a entender as relações de poder, economia e sociedade ao longo da história. E o nosso objetivo é apresentar um resumo claro e interessante sobre essa teoria que marcou a história e continua inspirando reflexões sobre desigualdade, política e economia até hoje. O que é o marxismo? O marxismo é um conjunto de ideias criado no século XIX, que busca compreender como a sociedade funciona e como as desigualdades surgem. Ele parte da ideia de que a economia é a base de tudo. É a forma como as pessoas produzem e dividem os recursos que determinam a política, a cultura e até a forma de pensar. O marxismo propõe analisar a sociedade de modo crítico, mostrando como o sistema capitalista concentra riqueza e poder em poucas mãos, deixando a maioria em condições de exploração. Quem são Karl Marx e Friedrich Engels? Karl Marx e Friedrich Engels foram filósofos, economistas e revolucionários alemães. Eles se conheceram em 1844 e se tornaram grandes amigos e parceiros intelectuais. Juntos, escreveram obras como O Manifesto Comunista e O Capital, nas quais apresentaram suas críticas ao capitalismo e suas ideias sobre uma sociedade mais justa. Marx dedicou sua vida ao estudo das relações de trabalho e das crises econômicas, enquanto Engels foi o responsável por organizar e divulgar muitos de seus escritos após sua morte. Materialismo histórico. O materialismo histórico é a base do pensamento marxista. Ele defende que a história humana é guiada pelas condições materiais, ou seja, pela forma como as pessoas produzem o que precisam para sobreviver. Segundo Marx, a maneira como a economia está organizada influencia diretamente a política, a cultura e as ideias de cada época. Quando as formas de produção mudam, a sociedade também muda. Por exemplo, a Revolução Industrial transformou profundamente as relações entre patrões e trabalhadores, abrindo espaço para o surgimento do capitalismo moderno. Luta de classes. A luta de classes é um dos conceitos mais conhecidos do marxismo. Ela representa o conflito entre diferentes grupos sociais com interesses opostos. De um lado, os trabalhadores, que vivem da força de trabalho, e do outro, os burgueses, que são donos dos meios de produção, como fábricas e terras. Essa luta, segundo Marx, é o motor da história. As revoluções, as mudanças políticas e as transformações sociais acontecem quando uma classe oprimida se organiza para mudar sua realidade. Para Marx, o principal problema do capitalismo está na forma como o trabalhador é explorado. Ele criou o conceito de mais-valia, que significa o valor que o trabalhador produz a mais do que recebe em salário. Essa diferença é o lucro do patrão. Assim, enquanto o trabalhador dedica horas de esforço, o capitalista se beneficia com o resultado. Essa relação cria um sistema desigual, em que poucos enriquecem e a maioria vive apenas para sobreviver. O capitalismo, segundo Marx, é um sistema que vive de suas próprias contradições. Ele gera riqueza, mas também pobreza. Busca o lucro, mas causa crises econômicas, quando produz mais do que as pessoas conseguem comprar. Essas crises levam ao desemprego, à falência e à miséria de milhões de pessoas. Marx acreditava que essas crises seriam inevitáveis e que, com o tempo, fariam com que o próprio capitalismo se enfraquecesse, abrindo espaço para um novo tipo de sociedade. O comunismo é o ideal do pensamento marxista, uma sociedade sem classes, sem propriedade privada e sem exploração. Nele, todos teriam acesso aos bens e recursos e o trabalho seria coletivo, feito em benefício de todos. No comunismo, o Estado deixaria de existir gradualmente, pois não haveria mais a necessidade de controle e dominação. Essa visão representava para Marx e Engels a superação definitiva das desigualdades humanas criadas pelo capitalismo. Análise crítica ao capitalismo. O marxismo faz uma análise profunda do capitalismo,
mostrando suas falhas e contradições. Ele critica o fato de o sistema colocar o lucro acima das pessoas, transformando o trabalho humano em uma mercadoria. Essa visão convida a pensar em alternativas que priorizem o bem-estar coletivo e a igualdade social. Movimentos políticos. As ideias marxistas inspiraram diversos movimentos políticos ao longo da história. Foram base para revoluções, como a Revolução Russa de 1917, e influenciaram a criação de partidos socialistas e comunistas em várias partes do mundo. Mesmo com o passar do tempo, o marxismo continua sendo um ponto de referência para quem luta contra a desigualdade e defende direitos sociais. Diversidade de escolas. Com o tempo, o marxismo deu origem a várias vertentes, conhecidas como escolas marxistas. Entre elas estão o marxismo-leninismo, o trotskismo e o neomarxismo. Cada uma adaptou as ideias de Marx às realidades políticas e sociais de diferentes períodos. Essa diversidade mostra que o marxismo não é uma teoria parada no tempo, mas um conjunto de ideias que ainda se atualiza e inspira novas formas de pensar a sociedade. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo sobre o marxismo. Ela é uma forma de entender como a sociedade funciona, como o trabalho é explorado e por que as desigualdades existem. Apesar de ter surgido no século XIX, o marxismo ainda é atual, pois ajuda a refletir sobre temas como justiça social, poder, riqueza e o papel do trabalhador no mundo moderno. Esperamos que o vídeo tenha ajudado você a compreender melhor essas ideias e a pensar de forma mais crítica sobre a realidade que vivemos. Agradecemos à professora Iris pela orientação e a todos que assistiram até aqui. Até a próxima e obrigado por assistir.